Então, qualquer novidade, pessoal, pode mandar as perguntas aqui no grupo, no grupão do Zap, e eu vou respondendo, tá bom? Deixei o celular aberto aqui no canto e eu vou respondendo. Então, vamos lá. Pegando a introdução sobre nessa relação de... nossa relação do corporeidade, né? Pegando novamente lá o tema, né? Porque agora eu estou gravando. Ó, relação da consciência corporal. Então, pegando esse gancho da consciência corporal e essa relação consigo mesmo, né? Com a pessoa, com o meio que ela vive. Então, a gente vai dar uma pequena introdução falando das habilidades inatas. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a gente pensa assim, ó. O ser humano é o único animal, a única espécie assim, né, animal que nasce com habilidades inatas que na verdade não nasce com habilidades inatas bem desenvolvidas. Os animais, se você pega assim outros animais, né, que aí a gente às vezes distingue como animais irracionais, se a gente pegar, eles nascem com certas habilidades, certo contexto, que já habilidades inatas. Então a gente fala que são habilidades que nascem com a pessoa, né? Nasce com aquele animal, então não só com o ser humano, mas são habilidades que nascem com eles e com o tempo ele já vai desenvolvendo isso de forma simples e fácil, básica. Por exemplo, não sei se vocês já viram assim, um nascimento de uma girafa. Quando a girafa ela tem o seu nascimento e ela sai do útero da fêmea, né? Depois de um tempo ali, de algumas horas, ela já começa a se ficar em quadrupedia. Ela já começa a ficar em 4 apoios, então quadrupedia. Ela começa já a ficar em 4 apoios, posicionada. E isso se dá por causa a gente fala dessas habilidades inatas, que ela já nasce com capacidade de desenvolvimento para isso, para ela já ir se habituando e de forma rápida, de forma inata, sem precisar de estímulos externos para influenciar nisso. E o ser humano já não. O ser humano ele nasce com habilidades, ele nasce com as capacidades físicas, ele nasce com habilidades motoras que vão permitir ele fazer aqueles movimentos, porém, se não tiver influência do meio externo, ele não vai desenvolver aquilo de forma plena. Então, quando a gente fala influência do meio externo nessas ações, pensem assim, se o bebezinho, se ele não vê os pais ali interagindo com ele, os pais, avós, amigos, vão se interagindo com ele ali nas primeiras fases da infância, a gente pensa que ele não vai acabar desenvolvendo o necessário para, por exemplo, poder falar, poder manipular algum objeto, porque ele não recebe esse objeto para manipular. Ele nasce de forma, ele não vai se desenvolver de forma em habilidades físicas, habilidades cognitivas de forma tão plena que nem outros bebês que têm essa influência externa. Então, a influência dos pais, dos avós. Então, o que acontece? É muito importante essa ação dos pais. É muito importante essa influência do meio. Tem até, assim, tem até casos, por exemplo, de surdos, que é um casal surdo, que tem um filho e muitas vezes o médico, antigamente acontecia muito isso, hoje em dia já não acontece tanto, mas que o médico ele chamava assistência social, porque eles meio que recusavam que os surdos ficassem com o filho dessa forma, porque eles não conseguiriam interagir com os filhos. Imagina se a criança ia começar a chorar. Como que esse pai ia perceber? Essa mãe iria perceber? Se eles são surdos, então eles não vão ter a captação de informações sonoras. Então, o surdo começou a acontecer o quê? De alguns médicos não quererem negar que os pais retirassem os filhos do hospital.
Então, assim, começou um trabalho muito grande com assistência social, começou um trabalho grande com as comunidades surdas, de orientação para os surdos que eram pais que de primeira viagem, que não teriam como costume, não tinham costume, né, de criação, de criar uma criança. E aí eles meio que fazer um trabalho assistivo, então de assistência, de orientação, de como se fosse um curso, de preparação, para que eles pudessem ter percepções visuais e estímulos visuais e até adaptações em determinadas ações dentro de casa, para que pudessem cuidar de seus filhos de uma forma plena, de uma forma mais segura até, né? E jamais a criança perder essa interação com os pais. E assim, os pais poderiam influenciar seus filhos, eles poderiam dar estímulos para o desenvolvimento deles. Tanto que assim, a gente vê muitos pais surdos que seus filhos são ouvintes, então seus filhos escutam normalmente, eles ouvem normalmente. Então, o que acontece? Os pais, eles dão estímulos visuais de Libras, sinal de Libras, né? Então, sinais de comunicação. E o filho, ele vai aprender a fala, a língua portuguesa, a fala, através de amigos, parentes, familiares ali em geral. A parte de assistência social vai contribuir para o desenvolvimento da fala da criança, para que a criança tenha esse desenvolvimento, vamos dizer assim, dos dois mundos, tanto dos sinais, para ele se comunicar com os pais através da língua de sinais, e através da fala, para ele interagir com o mundo, já que ele, como ele vai escutar bem, ele vai conseguir reproduzir bem a fala. E aí ele vai desenvolver bem os dois. Então é feito um trabalho bacana, assim, de uma interação, então, do meio para o crescimento e desenvolvimento educacional daquela criança. Bem bacana. Então, ó, assim sendo, o aparelho locomotor precisa se adaptar para um bom desenvolvimento. Então, quando a gente fala ele precisa de adaptações, a gente pensa que ele precisa exatamente de estímulos adaptativos para que ele se desenvolva bem. Então, esses estímulos adaptativos, os pais ficarem chamando a criança, pegar na mão da criança e ficar andando, simulando que está andando com a criança. Ele está se sustentando a criança, mas a criança já está apoiando os pezinhos no solo. Isso você está dando estímulos de bipedia, no seu sistema locomotor, de movimentação. Dar objetos para a criança manipular, para a criança jogar, para a criança brincar, segurar, pegar. Então, ela está mexendo com o sistema locomotor. Então, ela precisa de influências para que ela tenha e assim, com essa adaptação, ela tem um desenvolvimento pleno do seu sistema locomotor. Então, a gente pega assim, ó, se a gente falar nesse caso, né, de que os animais irracionais, né, vamos dizer assim, eles nascem com habilidades inatas perfeitas para o seu desenvolvimento. Então, você pega um guepardo, por exemplo, né, o seu sistema biológico, o seu sistema fisiológico, o seu sistema metabólico de produção de energia, ele já tem todas as condições e ele desenvolve essas habilidades físicas e motoras, né, do seu aparelho locomotor de forma plena, sem precisar, às vezes, de estímulos externos, apenas com seus próprios ações, né? Às vezes com suas próprias ações. E ela vai manter uma grande velocidade, que é natural dessa espécie, é natural desse tipo de animal, né? Uma grande velocidade, imprimir grande velocidade. Então a gente pega aqui, ó, nascemos com todos os recursos para aprender a construir, mas ainda sem nada desenvolvido ou terminado. Então, ó, nascemos com essa estrutura de forma perfeita, capaz de dar
da aprendizagem, né? Então, do aprender e de construir. Quando a gente fala construir, a gente criar novas habilidades, a gente construir novas ideias, novas estruturas de locomoção, de movimentação. Só que, sem nada a gente nasce com essas condições, só que sem nada de desenvolvimento. A gente nasceu com essa condição perfeita. E sem nada terminado. Por que não está terminado? Porque não está pronto. A gente precisa o quê, então? De estímulos. A gente tem os recursos inatos, beleza. Só que a gente precisa agora de estímulos, de ações do meio. Então a gente fala assim, que a gente nasce, por exemplo, com ações reflexas, nasce com inteligência. Só que a gente tem essas ações reflexas, porém a inteligência a gente precisa de ser construída. Mas a gente nasce com a condição perfeita para o desenvolvimento dela. A gente só precisa construir isso, construir através de estímulos. E aí, dependendo do estímulo, se são muitos, se são poucos, é o que vai determinar esse desenvolvimento ao longo da vida. Se a gente pega assim, eu vou apagar só isso aqui para não ficar muita informação. Se a gente pega assim, movimentos reflexos. Eu não lembro se eu já falei isso para vocês em sala, mas movimentos reflexos. O fato de você pegar, por exemplo, a mão da criança, tocar no centro da mão dela, apertar, você não precisa aplicar muita pressão. O fato de você segurar, aplicar pouca pressão, o movimento reflexo é ela fechar os dedos de forma involuntária. Quando a gente fala de movimentos reflexos, são movimentos involuntários. Movimentos reflexos não são aquilo que, por exemplo, no jogo de futebol, o narrador fala assim, o goleiro pegou no reflexo. A bola foi no ângulo e pegou no reflexo. Não, aquilo lá é tempo de reação. Aquilo lá é treinado. Aquilo ali, através do treinamento, através dos estímulos, a pessoa tem um tempo de reação mais apurado. Então, aquilo é treinado. Quando a gente fala de... Eu vou deixar a câmera aqui, que toda hora eu quero olhar para a câmera, acabou me confundindo. Está muito ruim isso tudo. Aí ficou melhor. Então, assim, quando a gente fala de movimentos de reflexo, são movimentos involuntários. Você não pensa para fazer, porque o tempo de reação você pensa. Se eu jogasse uma bolinha aqui, eu consigo segurar essa bolinha, né? Sem precisar olhar para onde que ela vai, porque eu tenho um tempo de reação, eu tenho uma percepção à reação ao movimento, porque isso é treinado. Conforme eu tenho movimentos reflexos que a gente fala da criança, são movimentos involuntários. E isso se mantém somente nas primeiras faixas etárias. Nas primeiras faixas etárias, quando eu estou falando, é dos primeiros meses. Então, isso vai, ao longo dos meses, isso vai se perdendo. Tem reflexo que vai se mantendo por um período maior, e tem reflexos que acabam, tipo, num mês, 2 meses, 3 meses de desenvolvimento da criança. Então, são esses movimentos reflexos, eles são movimentos involuntários, sem a necessidade de você pensar e fazer. Então, por isso que são involuntários. E esses movimentos involuntários, muitas vezes é para preservar a saúde, preservar a seguridade da criança, para que ela desenvolva. Através de estímulos, ela consiga desenvolver. Por exemplo, então, quando a criança, você coloca alguma coisa na boca da criança, ela tem um movimento reflexo de sucção, que ela começa a fazer movimento de sucção. Esse movimento de sucção, pense quando a mãe coloca o peito na boca da criança e a criança faz uma sucção para fazer mamar, então ela bebeu leite. Então, se ela tem esse movimento reflexo, é só o fato de a mãe colocar ali o peito na boca da criança, ela já tem esse movimento de sucção. Então, é um movimento reflexo. E isso se permanece por um período um pouco maior, porque às vezes outros reflexos, que eu falei para vocês, de você tocar a palma da mão da criança, só o fato de você encostar, ela fecha. E quanto mais pressão você tenta soltar, você vai apertar um pouquinho mais essa palma da mão. Ela vai segurar com mais força. É um movimento reflexo. É um movimento de pegada. É uma coordenação de pegada. Então, a gente
E isso é importante entender os movimentos reflexos, isso já no caso mais de medicina, né? Do médicos, pediatras. Médicos pediatras, eles fazem a avaliação do sistema reflexo da criança, dos movimentos involuntários da criança, para saber se ele tem alguma deficiência, se ele tem alguma uma patologia, alguma síndrome. E aí, fazendo a avaliação dos pontos ali e dos reflexos da criança e ver que tem falta de alguns reflexos, ela começa a ter a percepção que tem algo de errado. E aí eles começam a fazer novas avaliações. Bom? Então, a gente pensa assim, ó, os animais, eles fazem os movimentos naturais, eles nascem com habilidades naturais. Oxi. Ele nasce com habilidades naturais. Deixa eu deixar isso aqui do lado. E aí, o ser humano, então, ele precisa apenas do quê? Dos estímulos. Ele não é que nem os animais. Ele precisa de estímulos externos. Ele precisa nascer com a condição favorável. Eu acho que chegou alguém na sala. Deixa eu entrar aqui no chat aqui. Chat não, na reunião. Ixi, eu não consigo entrar na reunião. Tem gente aqui, ó. Ademir entrou agora. O Ademir estava tentando entrar na aula e não estava conseguindo. Entrou agora. Beleza. Então, Ademir Reis entrou agora. Beleza. Vou continuar, então. Vamos lá. Então, ó, quando a gente pensa, então, nessas ações, qualquer processo de conhecimento do ser humano acaba envolvendo o corpo, como compreender, recordar e sociabilizar-se. Então, a gente pensa o quê? Ó? Pensa assim, tudo que a gente fala de processo de conhecimento, processo de aprendizagem, então de aprender novas habilidades, aprender novas ações, aprender novas situações, novos pensamentos, novos conhecimentos. E aí resume a palavra conhecimento nesse sentido. Ele acaba envolvendo o corpo. Tudo está relacionado ao corpo. E é como compreender, como uma compreensão de como funciona aquilo, de como interagir com aquilo. O recordar, de você recordar informações vivenciadas, então informações assim, não necessariamente recordar memórias, pensamentos, ideias, mas você recordar movimentos até. Por exemplo, um ex-atleta fazer uma gama de movimentos grandes. E aí, depois de 10, 20 anos sem treinar, ele, de repente, pega aquela coisa para fazer, começa a fazer, e aí ele começa a desenvolver bem. Você fala assim, nossa, mas parece que ele nunca parou. E a gente ouve muito essa frase, por exemplo, andar de bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais vai esquecer. Sempre vai andar de bicicleta. Não é isso que a gente já ouve falar? Por quê? Porque é um movimento, você não perde isso, você vai ficar memorizado essa informação, você vai ter dificuldade sim para fazer, só que depois de certa situação, certa repetitividade, aquilo se torna padrão. E aí você volta a fazer bem aqueles movimentos. Talvez não com a mesma perfeição que você fazia no começo, né, quando você treinava, mas você volta a fazer o movimento pelo menos de forma básica. E no caso da sociabilização, está relacionado com a interação. Então, o conhecimento está muito relacionado com a forma que eu interajo com as pessoas e a forma que eu tenho essas interações. Então, assim, ó, tentando dar um exemplo melhor sobre isso. Quando às vezes vocês falam assim, ó, por exemplo, eu vou falar para vocês, vocês lembram que vocês comeram no segunda-feira, na hora do almoço? Aí vocês ficam meio com uma dificuldade, talvez vocês lembrem, talvez não, com detalhes vocês talvez não vão lembrar.
Aí se eu perguntar para vocês, ó, na segunda-feira, fale um movimento que você fez marcante, algo marcante em relação à movimentação. E talvez vocês tenham uma facilidade de lembrar melhor de algumas coisas. Porque se vocês falarem assim, eu lembro que eu comi, mas eu lembro que eu peguei da geladeira uma tomate, eu peguei a carne da geladeira. Então você vai começar a falar tudo movimento, porque você está falando que você pegou algo, então é movimentação. Eu lembro que eu fiz. Então você lembra mais dos movimentos do que da coisa em si. Então, o movimento, o corpo em movimento, ele está muito associado com isso, com o conhecimento, com recordar, compreender, a socialização com as pessoas. Então, você se interagir com as pessoas. Por exemplo, se eu falo para vocês assim, vocês lembram segunda-feira, o que vocês comeram? Eles falam, não lembro. Eu lembro que à noite eu comi com minha família, sentado no sofá, a gente estava assistindo televisão, sei lá, novela, Big Brother, sei lá, e a gente estava almoçando, e estava todo mundo reunido. Então, a forma que vocês se socializaram, você lembra. Fica mais fácil de você lembrar. Isso está muito muito relacionado ao movimento. Tem muitos autores que eles falam que o movimento é muito importante na aprendizagem, né? E aí a gente pega aqui, ó, capacidade inata de aprender e de adaptar-se às atividades novas. A gente nasce com essa capacidade inata de criar e construir recursos para viver. A gente nasce com essas capacidades. Só que a gente precisa o quê? Para estimulá-las, a gente precisa de informações externas, de influências externas. Essas influências externas não precisam ser direta, mas pode ser através de outras formas, de forma indireta, de você ficar observando alguém se movimentar e você querer se movimentar que nem a pessoa. Então, de forma indireta, ela não estimulou você a movimentar, mas você vendo ela se movimentar, você começou a querer repetir os movimentos dela. Bom? Então, essas palavrinhas que eu deixei marcadas são palavras-chave, aprender e adaptar-se. Só que você precisa de ações para criar e construir. Para você criar e construir, você precisa de influências externas. Então, uma autodefinição, a capacidade de se manter flexível, de estar sempre aberto para os mecanismos de aprendizagem. As habilidades nunca estão acabadas, pois o ser humano está sempre disponível a novas combinações. Então, isso é importante. Novas combinações e modificações, né? Quando a gente pensa também na palavra modificação, de refinamento do movimento, melhoria daquele movimento, melhoria daquela aprendizagem. Talvez vocês aprenderam algo hoje que amanhã, com as informações passadas amanhã, vocês têm uma nova aprendizagem, uma nova refinamento dessas informações. Não que você perdeu aquilo, então, não que aquilo não serve mais. Não, ela modificou, você teve combinações, novas combinações, e aquilo se modificou. Se você pensa num movimento, se você pensa em relação a um conhecimento, né? Então, isso é a capacidade de se manter flexível. Se a gente pegasse assim, uma palavra que define a nossa evolução, é a forma que a gente tem flexível para interagir com o novo. Então, a gente tinha desafios, a gente tinha necessidade de alimentação. E a forma de flexibilização quanto a isso possibilitou a gente desenvolver cada vez mais novas ferramentas para alcançar aquele objetivo comum de muitos, né? Que é a alimentação, que é a sobrevivência, que eu cheguei a falar um pouquinho na aula passada. Então, essa flexibilização do ser humano é o que permite ele a crescer, a desenvolver mais. Então, a gente sempre fala que é estar sempre aberto. A flexibilização, ela nunca está fechada. Por quê? Porque ela não é rígida. Você não vai fazer sempre daquele jeito e ponto. Não, é flexível. Você pode fazer de várias formas, você pode aprender de várias formas. Depende da sua interação. Então, depende de você interagir e depende do mundo interagir comigo. É uma via de mão dupla. A gente sempre fala isso. Então, a consciência corporal pode ser definida como
a comunicação consigo e com o meio. Então, quando a gente pega lá o começo da aula, né, que a gente falou de consciência corporal, a gente falou do primeiro slide, né, consciência corporal, está muito relacionado à comunicação consigo, a comunicação, um exemplo, comigo e com o meio que eu vivo. Então, como essa minha comunicação, como que eu me interaciono com o meio que eu vivo. Então, esses dois fatores trabalhando em conjunto. Tanto que a gente fala que existe o inatismo e o interacionismo. O inatismo, a gente fala assim, que é uma via de conhecimento que antigamente pensava assim, o ser humano nasceu inato, ele já nasceu com toda a perfeição e não influenciava nada o meio não influenciava nada. Depois começou a vir uma outra linha de raciocínio, que é o interacionismo, que dependia, o ser humano nascia vazio, sem nada, e ele dependia somente da interação com o meio para aprender. Então, assim, olha como que são duas vertentes totalmente diferentes. Então, uma fala do inatismo, que você nasce perfeito, com todas as condições, tanto condições que eu falo, pensamento, raciocínio, de movimento, em geral, você nasce perfeito e o meio não vai influenciar em nada no seu desenvolvimento. Já o outro pensamento fala que o meio é determinante ao seu desenvolvimento, porque você não tem nada, você não nasce com nada, você nasce vazio, é uma tábula rasa que falavam, até na época usavam muito esse termo, tábula rasa. E aí a interação com o meio que influenciava a aprendizagem, conhecimento, pensamento, o movimento, a interação com o meio. Por isso que é interacionismo. E quando você pega esses dois, começou a vir uma outra linha de estudo que falava assim, não, é um conjunto dos dois. É um conjunto do inatismo com o interacionismo. Então, eu tenho influências internas, eu vou nascer com capacidades de desenvolvimento intelectual, motor, e aí, com a interação que eu tenho com o meio, né? A interação que eu tenho com o meio, então a influência do meio é o que vai determinar isso crescer tão bem. Então, é um balanço dos dois. Eu preciso nascer com todas essas capacidades e querer interagir com o meio, e o meio precisa interagir comigo. Por isso que a gente usa esse termo aqui, ó, comunicação consigo, da interação que eu tenho comigo e com o meio. Então, a minha interação, se eu quero, por exemplo, se eu não quero entrar naquele lugar, eu não vou entrar, então eu não vou ter uma experiência de aprendizagem naquele lugar. Então, depende de mim também. E aí eu entro naquele lugar e ele me dá informações, é um balanço dos dois. Então, tem a influência tanto minha, como a influência do meio, e os dois vão trabalhar de forma em conjunto, né? Para poder traçar um caminho de aprendizagem. Então, é o caminho dos dois. E aí, esses dois vem muito pensamento construtivista. E o construtivista fala que depende da interação da pessoa com o meio e para ela desenvolver bem. Então, não é só a interação do meio, a influência do meio ou a influência somente da pessoa. É a interação minha com o meio. A interação com o meio. Então, a interação dos dois, tá bom? Então, para isso, então continuando aqui essa frase. Para isso é necessário o desenvolvimento da motricidade. Então, o que é a motricidade? Conjunto das funções nervosas e musculares que possibilitam os movimentos. Então, pega o que eu falei lá no começo, a gente fala do inatismo. Então, a motricidade são ações nervosas, ações de informações nervosas. Quando a gente fala funções nervosas ou ações nervosas, a gente está falando de uma comunicação entre nosso sistema de processamento de informações, vamos dizer dessa frase, acho que é mais fácil, que é o encéfalo, o cérebro, cerebelo, a medula, que vai ramificar essa informação para cá e se ramifica para as extremidades. E aí é onde vai ter a comunicação da resposta. E geralmente a gente fala que a resposta é o movimento motor. Então, é o motor. Então, eu tenho uma formação que ela é propagada de forma através de impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos vão gerar uma resposta. Então, uma resposta, a gente fala que é sempre algo motor. Então, pense o seguinte, isso é motricidade. É uma informação
e resposta. Então, é a formação que a gente tem através de funções nervosas e musculares para realizar o movimento, que vão possibilitar o movimento. Então, interações nervosas, eu tenho uma informação que eu vou contrair o músculo, e aí eu tenho um movimento realizado, por causa que eu contraí o músculo, tá bom? A gente fala que a consciência corporal tem uma relação de envolvimento da afetividade. Então, quando a gente fala de afetividade, é vivência através de emoções e sentimentos. Então, afetividade, a gente está falando de a interação com os meus sentimentos, as minhas emoções, como eu interajo com as pessoas, como eu respondo aos estímulos que as pessoas me dão, às informações que as pessoas me dão. Isso nada mais é do que afetividade. São interações através de emoções e sentimentos. E das percepções espaciais e temporais. Então, quando a gente falou de espaciais e temporais, lembra que a gente falou semana passada? Capacidade de situar-se e orientar-se em relação a objetos, às pessoas e ao próprio corpo. Então, é a capacidade que a gente tem de situar, de eu me localizar no espaço-tempo, me localizar na orientação do meu corpo, como eu me movimento, como minha mão está. Lembra dos exemplos que eu dei semana passada, da mãozinha? E a capacidade de eu andar, então, e eu interagir com as pessoas, sabendo que eu posso esbarrar em alguém, que eu posso manipular um objeto, que eu posso manipular meu corpo para pegar aquele objeto. Eu tenho um objeto ali inanimado, parado, sem vida, vamos dizer assim. E eu posso interagir com esse objeto através do meu próprio corpo, das ações motoras, de motricidade. Então, a gente fala que essas percepções espaços-temporais está muito relacionado com consciência corporal, porque a pessoa precisa entender o corpo dela. Ela precisa, por exemplo, vocês, que eu dei esse exemplo semana passada, vocês sentados, vocês fechando os olhos, vocês têm uma consciência corporal de como vocês estão posicionados. Se vocês estão com os pés cruzados, um por cima do outro, se vocês estão com o braço relaxado ao lado, se vocês estão com o braço cruzado, se vocês estão com o braço na frente do mouse, vocês têm essa percepção espaço-temporal. E aí, a gente pensa, então, consciência corporal é interação. Então, ó, o que é? Podemos considerar a consciência do seu próprio corpo, o reconhecimento e a identificação dos processos e movimentos corporais. Movimentos corporais internos e externos, por meio do estabelecimento de comunicação com o mundo exterior e de todos os sentidos. Então, você utiliza, o que é essa frasezinha? São interação dos movimentos, né, dos processos de movimento, utilizando ações internas e externas. Então, internas e externas, pensa nada mais do que o que está interno no meu organismo e o que está externo, pele, músculos profundos abaixo da pele, mas que vão ter contato, terminações nervosas no final da pele, tem as terminações nervosas ali encostadas na pele. Conforme eu toco um objeto, eu tenho contato de pressão, então eu tenho a informação de pressão, eu tenho a informação de alteração de quente e frio. Então, são essas interações. E aí, por isso que a gente fala assim, por meio de estabelecimento de comunicação com o meio externo, essas ações internas e externas com a comunicação com o externo, e de todos os sentidos. Então, a visão, a informação que eu vou captar através da minha visão, a audição, os sentidos, ele está muito relacionado com as coisas internas também, com nossos sistemas internos. Olfato, captação através do cheiro dos objetos, do olfato ali. Então, a interação de informações através também disso. Paladar, tato. A gente muitas vezes não fala muito dessas interações, mas pensa assim, do olfato. Às vezes você comer algo que te lembra alguma coisa imediatamente. Que nem naquele filme Ratatouille, já assistiram Ratatouille? E aí quando o crítico, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o crítico, ele dá uma garfada no Ratatouille, na comida, ele parece que ele resgata uma memória dele quando ele era criança. Então, o
o olfato, ele permite também essa captação de informações, de localização, pessoas cegas, que eles começam a treinar o seu olfato, seu paladar, seu tato, e a sua audição de uma forma maior, para que eles consigam ter percepções melhores e localização. O olfato, eles conseguem perceber se aquele ambiente está um ambiente com um odor diferente, com um odor mais ácido, um odor mais agradável, mais de flores, um odor mais acetônico, próximo de um banheiro. O paladar, através de degustando certos alimentos, ele tem uma percepção de uma textura, às vezes, diferente. Um exemplo, eu vi isso, achei muito interessante, e eu percebi isso muito. Se vocês cortam, por exemplo, o açúcar, a gente se alimenta utilizando muito açúcar, muito carboidrato simples. E se você começar a cortar o açúcar, depois de um tempo, o seu paladar ele começa a ficar mais aguçado, principalmente para o amargo e para as coisas mais amargas. Eu ia falar coisas ácidas também, mas é mais as coisas amargas. E você tem uma percepção melhor de degustação das coisas. Então, olha o que acontece. Se você vai tomar uma cerveja, por exemplo, que ela tem um sabor mais amargo, você tem uma percepção melhor. Então, a cerveja tem um sabor diferenciado. Tem gente que fala que a cerveja tem mais sabor do que quando você corta o açúcar do que quando você mantém o açúcar. Ela tem um sabor diferente. E é um sabor melhor. Não só a cerveja, né? Outras coisas que têm essa percepção, o seu paladar fica mais aguçado. Ele fica mais apurado para as coisas. Olha que bacana. E o tato de você perceber a textura dos objetos, as texturas de tecidos, a textura de exatamente objetos, né? Se é tecidos moles, se é tecidos rígidos, a gente tem essa percepção também do tato. Então a gente não fala muito disso, né? Então, recebemos estímulos, que é o que eu estou falando para vocês agora, desses sentidos, né? E processando-os mentalmente. Fazemos um processo mental quanto a essas informações que nos trazem. Então, o olfato, que informação de cheiro aquilo está me trazendo, de rosas está me trazendo. Então, percepção através dessas informações. Então, a gente faz o processamento dessas informações, a gente recebe esses estímulos, faz o processamento desses estímulos e aí a gente pode ter uma resposta com isso. Isso também está relacionado à consciência corporal. A comunicação é estabelecida por estímulos feitos pelas terminações nervosas nos músculos, articulações e órgãos. Estímulos feitos pelas terminações nervosas. É isso que eu acabei de falar. Audição, olfato, tato, paladar. No tato, estímulos em terminações nervosas. Você tocar a sua mão, muitas vezes de olho fechado, o fato de você tocar, você tem a percepção de movimentação do seu corpo. Então, você tem terminações nervosas se alterando conforme eu vou contraindo o músculo, a pele vai esticando, vai ficando flácida. Você tem alteração, tem uma percepção no espaço, de movimentação. E você tem uma percepção de toque quando você toca a sua mão, e essas terminações nervosas, no outro lado, elas têm essa percepção de foi tocado. Então, são informações das terminações nervosas que vão trazer estímulos e respostas. Então, musculares, articulares, órgãos. Quando eu movimento uma articulação, terminações nervosas estão me passando informações e eu sei como eu estou movimentando o meu braço. Se eu estou movimentando um movimento horizontal, um movimento vertical, um movimento de flexão, de extensão, eu tenho essa percepção através de terminações nervosas localizadas nessas regiões. Então, o movimento de dança, o movimento de balé, permite isso ao bailarino saber o posicionamento dele do corpo, centralizar o corpo, o controle do centro de gravidade, o controle da sua velocidade. A gente pensa na dança ali.
movimento, que a gente tem um movimento de coordenação, de rotação, um movimento de, então, de abdução, adução, depois eu vou falar mais disso, né, de forma mais plena. O movimento de contração muscular, de relaxamento muscular. E o movimento de dança, especificamente, que a gente faz a alteração do nosso centro de gravidade, a gente faz a alteração, então, do equilíbrio, a alteração da contração muscular, aplicando mais força, menos força, relaxando certa musculatura, para gerar maior flexibilidade, você maior amplitude articular. Então, você traz essas... se você tem essa habilidade, essa consciência corporal, você tem maior desenvolvimento disso, de você ter maior percepção dos seus movimentos. Então, a consciência corporal, ela permite isso, ela traz maior percepção ao movimento. E isso precisa ser estimulado. Então, isso precisa de o quê? De aulas de educação física que vão contribuir para isso. Sim, foi. Aí deu ruim, caiu. Voltou. Voltou, caiu. O slide caiu. Deixa eu abrir o slide de novo. Entendi, porque fechou o slide. Calma. Vamos lá. Deixa eu abrir o slide de novo. Eu compartilho aí com vocês. Por que fechou do nada? Compartilhar de novo. Então vamos lá. A gente vai pensar o quê? Para que a consciência corporal evolua, é necessário o desenvolvimento de algumas atividades que vão possibilitar. Então, através de alguns estímulos, você tem um maior desenvolvimento da sua consciência corporal. Então, conhecer o corpo como um todo, ter um conhecimento de todo o seu corpo, do que as suas mãos podem fazer, do que seus pés podem fazer, dos movimentos que você é capaz de realizar com o joelho, tornozelo, quadril, ombros. Então, tendo conhecimento de todo o seu corpo, conhecimento do seu paladar, do seu olfato, da sua visão, sua audição. Isso é conhecimento do corpo também. Movimento de dança. Se a gente pensar no movimento de dança, vários movimentos amplos da dança, dentro da dança, por exemplo, você vai conseguir conhecer o seu corpo cada vez mais. Então, é um estímulo, é um exemplo de estímulo. A dança. Quanto mais habilidades você tem de movimentações dentro da dança, mais da sua consciência corporal você vai desenvolver. Então, conhecer o corpo segmentado. Então, eu falei o corpo como um todo. Só que o corpo segmentado, lembra que a gente viu lá formas de separação do corpo? Frente, trás, então, ventral, dorsal, anterior, posterior, crânio, caudal, então, superior, inferior, direita, esquerda. Aí eu não cheguei a falar de movimentos, eu estou tentando não falar tanto de movimentos, que eu vou falar isso depois. Mas aí você pode ter um conhecimento segmentado. Então, só do meu lado esquerdo. Então, eu vou ter um conhecimento de os movimentos capazes que eu consigo fazer aqui nessa região, né? Quais os movimentos que eu consigo fazer nessa região, quais as possibilidades de adaptação que eu consigo fazer. Então, de um conhecimento mais segmentado do corpo, de por partes do corpo. Controlar os movimentos globais e segmentados. Então, se você falar controlar os movimentos como um todo, todos os movimentos capazes, e os segmentados. Então, você fazer, às vezes, a união de todos, enquanto você está
fazendo certo movimento específico, mais segmentado, de repente você faz movimentos mais globais, movimentos mais amplos, com grande coordenação motora. E aí você pode trabalhar os dois também dentro das seus estímulos, da sua aula de educação física. Ter equilíbrio estático e dinâmico. Quando a gente fala de equilíbrio estático, a gente está falando de parado. Vocês parados aí, sentados numa cadeira, vocês estão mantendo um equilíbrio estático, porque vocês estão parados. Se vocês estão em pé, parados, vocês estão no equilíbrio estático. Quando vocês entram no equilíbrio dinâmico, quando vocês começam a andar, por exemplo, ou se movimentar na cadeira, que nem eu estou fazendo, você vai se movimentando, isso é um equilíbrio dinâmico. Isso é um equilíbrio que você está em movimento e o seu corpo está movimentando o seu centro de gravidade para gerar mais equilíbrio. Olha a dança. O senhorzinho aqui, ó, trabalhando a dança, movimentando para vários lados. Olha o momento que ele está em equilíbrio estático e dinâmico. Principalmente dinâmico, né? Ter expressão corporal harmônica. Muitas vezes você, nessa expressão corporal harmônica, fala dos movimentos, você refinar os movimentos, fazer movimentos mais harmônicos, não fazer movimentos brutos. E aí a gente fala de coordenação grossa e coordenação fina. Coordenação grossa são movimentos que coordenação motora mais ampla, de você manipular objetos mais amplos, com movimentos segmentares maiores, então movimentos com grupos musculares muito maiores, com articulações, várias articulações envolvidas. E movimentos de coordenação fina são movimentos que a gente fala de manipulação, que você usa, às vezes, várias articulações, porém poucos músculos, você usa poucos segmentos ou grandes segmentos, só que você geralmente faz com as mãos, com os pés, é manipulação. Então, aí a gente fala muito da expressão harmoniosa, de você pegar um objeto e saber manipular e não quebrá-lo, não aplicar muita força, não aplicar pouca força e derrubá-lo, aplicar pouca pressão, muita pressão até ele quebrar. Então, é um movimento de expressão harmoniosa. E aí ficou uma perguntinha, só para ver os resultados aí. Essa bailarina aqui, ó, tá girando. Vocês estão vendo ela girando no sentido do ponteiro do relógio ou no sentido contrário? Pode mandar aí do grupo se quiser. Ela estava girando no sentido contrário, então no sentido aqui, ó, do anti-horário, né? Ou no sentido horário, no sentido do relógio. Está no sentido horário, professor. Sentido horário? Então, para mim, ela está aparecendo sentido anti-horário. Quando eu abri a imagem, ela estava sentido horário. Eu comecei a movimentar o mouse aqui para mim, ela começou a girar para mim em sentido anti-horário. Então, ela começou a girar contra o relógio, né? Contra os ponteiros do relógio. Ó, agora eu olhei de novo, ela voltou a girar sentido horário. Agora ela voltou a olhar sentido horário. Olha um pouco para baixo, olha para o celular, de repente olha de novo para ela, para ver se ela muda essa percepção de movimentação. Faz algum movimento, mexe a cabeça, por exemplo, balança para cima e para baixo. Olha na ponta do pé dela que está movimentando, olha no pé que está meio que flutuando. Vê se ela faz uma mudança aí no sentido que ela está girando. Tem gente que tá falando que veio sentido anti-horário. Ó, ela mudou de novo para mim agora. Agora está sentido anti-horário. Ela estava no sentido horário. Abaixa um pouquinho a cabeça, olha no celular aí, depois volta na imagem, porque vai mudar. Então, por que ela muda? Na verdade, ela é uma ilusão, essa imagem. E a gente, em alguns momentos, vai enxergar ela no sentido horário, em outros momentos, no sentido anti-horário. E depende muito da forma que você está olhando, visualizando essa imagem. Então, assim, na verdade, é só uma ilusão de ótica.
Mas é interessante a gente falar da percepção corporal que a gente tem. Coisa do tioso. Essa é uma percepção que nós temos. Agora ela está sentindo... Voltou a ficar sentido horário para mim. Então, de vez em quando eu fico olhando para baixo, ela fica no sentido horário. De vez em quando eu olho, ela fica no sentido anti-horário. Então, é uma percepção, né? Uma percepção visual que nós temos. E aí são as informações que nós temos. Consciência corporal. Eu olho a imagem, ela tem uma movimentação, só que a ilusão, ela tem uma ilusão da movimentação. A gente acredita que ela está fazendo um movimento para um sentido, e muitas vezes ela não está. Ela está fazendo, às vezes, tem até alguns casos que eles têm umas imagens que ficam paradas, só que quando a gente vai olhando, fixando o nosso olhar, a imagem está se movimentando. No caso dessa aqui, ela está se movimentando, tá, gente? Ela não está parada, não. Para ficar parada, ela ficaria assim, ó. Ela está parada. Agora eu vou colocar ela funcionar para vocês verem, ver se mudou aí a percepção. Continuou, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então, ó, só para terminar então, essa parte de consciência corporal, para entrar já em outra parte, também consciência corporal, né? Porque a aula é sobre isso, mas dando mais segmento a isso, ó. O autoconhecimento do corpo sendo o seu maior benefício a percepção dos movimentos, proporcionando movimentos mais adequados e menor gasto energético. Então, quando a gente pensa o quê? Ó? A gente tem a consciência corporal, se a gente tem um autoconhecimento do nosso corpo, pegar o laser, não, pegar a caneta. Se a gente tem um autoconhecimento do nosso corpo, a gente tem maiores benefícios, tanto a percepção ao movimento, porque a gente consegue ter o quê? Imagina só, um corredor. Se ele tem maior conhecimento do seu corpo, ele sabe o que ele está fazendo, você dá pequenas orientações para ele e ele vai corrigindo o movimento. E aí ele vai ter uma percepção de movimento melhor, porque ele tem maior consciência corporal, ele tem uma percepção do movimento, ele sabe onde ele está errando, porque você está orientando para ele, ó, sua mão está um pouquinho para dentro, ó, vai alterando, e ele vai percebendo isso, e aí o gasto energético, por exemplo, dele, acaba sendo menor. Pense nas vantagens de um aluno, de um atleta, de um corredor, de um maratonista. Pense na importância disso, de fazer o movimento correto. Então, o autoconhecimento permite isso. Quanto mais conhecimento do corpo, maior percepção dos seus movimentos ele tem. Então, isso permite o quê? Um gasto energético menor. Se a gente pensar assim, se ele tem um gasto energético menor, ele tem mais tempo de prática de atividade física. Ele consegue fazer por mais tempo, praticar por mais tempo. Isso é valioso. A gente tem que valorizar isso dentro do esporte. Isso é positivo, né, para o nosso aluno. Então, ó, a capacidade de interpretar os sinais que o corpo e a mente enviam, isso também é consciência corporal, com o objetivo de fornecer informações como quando o indivíduo está próximo da exaustão. Então, você tem a maior percepção, ó, seu corpo começa a dar sinais. Seu corpo começa a dar sinais e você vai interpretando bem esses sinais. Pô, eu estou começando a errar o movimento, fazendo um movimento mais cansado, então eu vou abaixando um pouco mais os braços, levantando um pouco mais os braços, às vezes. E eu já estou começando a o quê? Não conseguir levantar tão bem a perna. Então, eu estou próximo da exaustão. Você tem essa percepção, começa a ter essa leitura dessa resposta, e o que você faz? Diminui, por exemplo, uma velocidade, você está correndo a 18 km por hora, você diminui essa velocidade para começar a correr a 10 km por hora, correr a 9 km por hora, porque aí você diminui a velocidade, você tem mais tempo de recuperação e você já teve essa percepção que você estava errando o movimento porque você não estava conseguindo o quê? Gerar energia suficiente, então você já está entrando no processo de exaustão. E aí você para ou você diminui, por exemplo, a velocidade se você estiver correndo. Então isso é uma percepção também do movimento. Isso é importante para dentro das nossas aulas, né? Porque o risco de lesão, por exemplo, diminui o risco de lesão. Respeitar os limites do corpo, você tem mais respeito aos limites do corpo. O risco de você se lesionar é bem menor.
porque você não vai abusar, você sabe fazer uma leitura corporal maior, você tem maior autoconhecimento. Você tem maior amplitude, você consegue aumentar a amplitude, porque você tem maior você tem tendo maior autoconhecimento, você tem maior o quê? Saber aonde que é o seu limite, aonde você pode chegar, se você pode um pouco mais. Se você não, aqui é o meu limite, eu tenho que voltar, porque eu não vou ter tanta flexibilidade. Qualidade de vida. Então, você fazer movimentos com uma maior qualidade de vida. E equilíbrio postural. Você tem maior equilíbrio postural, tanto para ficar em pé, sentado, deitado, com um alinhamento do seu corpo maior, para que você diminua o quê? A fadiga, você diminui o cansaço. E assim você tem um relacionamento interpessoal maior, um relacionamento comigo mesmo. Eu tenho maior conhecimento do meu corpo e eu sei o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para não gastar tanta energia, o que eu preciso fazer para gastar mais energia. Então, você tem maior percepção do seu próprio corpo, maior percepção corporal. Então, vamos lá dar alguma sequência, algumas atividades corporais que atuam na percepção da consciência corporal. Então, quais as atividades que a gente pode trabalhar dentro das aulas de educação física? Quais atividades? Se a gente pensar, existem vários tipos de atividades corporais que podem auxiliar na percepção da consciência corporal. Lutas, por exemplo, artes marciais. A gente tem maior percepção do nosso corpo, da movimentação do corpo. Então, por exemplo, no caso da capoeira, por exemplo, que ela dá maior movimentação. Então, aqui, no caso aqui, do desenho do lado direito, que é a ginga da capoeira. O atleta, o jogador, né? O nosso aluno, dentro da aula de educação física, ele está toda hora movimentando o seu centro de gravidade. Ele está movimentando, ele está naquele... Lembra que eu falei para vocês? Numa movimentação, percepção do equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Aqui ele está no equilíbrio dinâmico. Olha, quando ele para, ele movimenta. Olha ele fazendo um movimento específico aqui, da capoeira. Olha o equilíbrio que ele tem que ter maior agora, que ele está dois apoios, né? E de repente ele está com um apoio só. Então ele tem que ter maior percepção corporal. Então você tem diminuição das tensões e preocupações do estresse dentro das artes marciais, das lutas. Maior desenvolvimento de atitudes mais adequadas. Você tem, então, essas atitudes mais adequadas, tanto em pensar no seu adversário. Você não trata todos como adversário, mas você trata como companheiros, como amigos, né? Dentro dos movimentos que você faz, dentro das coisas que você faz. Até com medo de machucar alguém. Então, nem todos são os seus adversários, mas todos são, naquele momento ali, vocês apenas estão jogando, estão lutando, estão brincando, né? Então, reeducação postural também. Você tem uma maior movimentação e reeducação da sua postura, sem, às vezes, ficar, né, jogando maior carga, peso na sua coluna. Você tem maior postura, alinhamento postural. Isso vai te proporcionar até na forma de sentar, depois na forma de andar, na forma de você lutar, se posicionar para uma luta. Então, você tem maior posicionamento, postura dentro da luta. É engraçado, né? O movimentinho que o cara faz. Você tem maior o quê? Controle do motor. Você tem até um controle para não machucar a pessoa. Fazer movimentos que você não vai machucar ninguém. E você tem maior flexibilidade. Movimentos de flexibilidade. Movimentos de maior amplitude articular. Então, movimentos, aí a gente tem dentro das lutas movimentos defensivos e ofensivos. Então, quando a gente pensa em movimentos defensivos e ofensivos, defensivos a gente está falando de movimentos de defesa, de proteção. Movimentos que você vai usar para se defender. Se defender como? Movimentos que você não vai exatamente atacar o seu adversário. Você vai se defender de um soco, de um chute, se defender. E isso você leva para a sua vida. Então, assim, Bruce, você está falando de lutar dentro da escola. Não, você vai adaptar as atividades
com bexiga, com brinquedos, com objetos, mas não necessariamente eles lutar um contra o outro, mas eles usar esse sistema de defesa, de se defender, e usar movimentos ofensivos. Então, quando a gente fala ofensivos, está relacionado a ataque. Então, a gente está falando de defensivos, defesa, ofensivos, ataque. Então, movimentos que você vai gerar um ataque, né? Olha aqui nesse gráfico aqui, nesse desenhozinho aqui, muitas vezes sem machucar, mas é um ataque para a pessoa dar tempo da pessoa se defender, capaz de ela conseguir se defender sem risco de se lesionar também, né? E aí você tem maior habilidade do seu corpo, uso do seu corpo, maior desenvolvimento dentro, por exemplo, de aulas de educação física usando artes marciais. Outras atividades que podemos usar, por exemplo, dança. Eu falei, já dei alguns exemplos para vocês de dança. Dança, a gente pode usar aqui danças individuais, né, no caso dessa desenhozinho, ou danças com coletivo, né, com os amigos, fazendo movimentos coordenados, e danças em dupla, que geralmente é muito comum dentro da dança de salão, né, que faz movimentos, mudando seu centro de gravidade, movimentos de equilíbrio, movimentos de flexibilidade, movimentos giratórios, movimentos rítmicos, que você vai acompanhando uma música e vai movimentando conforme o ritmo da música. Então, a dança, ela gera maiores habilidades cognitivas, como gerar maior atenção, concentração, memória. Desses 6 primeiros, atenção que a pessoa precisa ter à música, ao parceiro, para não pisar no pé do parceiro, por exemplo, na dança de salão, a fazer movimentos coordenados no mesmo tempo, no mesmo ritmo. Concentração, então, ele precisa. Além da atenção, ele precisa de concentração, tanto nos movimentos que eles estão realizando, como no movimento que eu preciso realizar e com a música que está tocando. Memória, memorização dos passos de dança. Que os passos, existem vários passos dentro da dança. Então, você vai desenvolvendo a memorização, você vai lembrando que quando você faz um movimento jogando o pé para trás, você precisa alinhar o seu corpo junto, o seu movimento de tronco junto. E aí a gente pensa no raciocínio lógico e na noção espacial. Utilização do espaço, utilizar o espaço de forma mais eficiente, de forma mais plena. Então, noção espacial. E aí o raciocínio lógico, de você já até antecipar muitas vezes alguns passos, alguns movimentos. Então, esse é raciocínio lógico, você criar estruturas melhores para você manter a dança efetiva, a dança fluida, né? Que muitos falam. E a gente fala também que a dança gera grande equilíbrio, né? Não tem como falar que ela não gera equilíbrio. Olha os movimentos que você faz, muitas vezes apoiada com somente uma base de apoio, então somente um pé. Coordenação motora, olha os movimentos que a pessoa faz. Movimentos de grande coordenação motora, que são vários movimentos, um atrás do outro. Resistência muscular, porque você vai fazendo esses movimentos por um longo período, que você tem que sustentar o corpo do parceiro, da parceira. Você precisa sustentar seu próprio corpo, então você precisa de grande força muscular, e essa força muscular tem que se manter, então você tem a resistência. E no final, o ritmo, né? Toda dança tem o ritmo. E você precisa do ritmo coordenado dos movimentos. E aí você fala assim, eu estou falando de forma pedagógica de cada um, só que todos estão sendo trabalhados de forma em conjunto. Então essas capacidades físicas, elas estão sendo trabalhadas todas em conjunto, equilíbrio, coordenação motora, resistência muscular, ritmo, entre outras capacidades físicas, né? Eu não chego a mencionar, mas existem outras capacidades físicas também trabalhadas dentro da dança. E a sociabilização e integração. Quando a gente pensa no sociabilização, de interação com outras pessoas, integração, de se integrar a outros grupos, se integrar a novos grupos, se integrar a novas vivências, socialização e integração. A dança permite muito isso. Dentro das aulas de educação física, por exemplo, olha como que pode ser trabalhado isso muito bem, a interação entre gêneros, homens, meninos e meninas, né, homens e mulheres, a interação e sociabilização entre os companheiros, de se ajudarem. Você fazer aqueles movimentos que eles vão ter que trocar os parceiros
e ali você aumenta a socialização, você aumenta a disponibilidade de recursos que ele vai ter que usar com um em relação ao outro. Então, você permite fazer bastante coisa. E fora os movimentos que você vai trabalhar muito bem, né? Então, você vai gerar uma percepção de consciência corporal muito grande, muito forte. Então, a gente já está falando aqui, ó, educação escolar e a reeducação física escolar. As atividades corporais que você pode fazer dentro da educação física escolar, de forma básica, a gente pensar brincadeiras, resgate de brincadeiras, o resgate das brincadeiras antigas, brincadeiras de rua, que a gente chamava muito, né? Então, pular corda, aqui no caso, bambolê, brincar de equilibrar uma bolinha, um ioiô, brincar com ioiô, manipulação, olha a manipulação fina aqui que a gente vai falar, que eu falei para vocês, de você manipular um objeto com coordenação grossa, de você fazer movimentos mais amplos. Então, para você movimentar a corda, olha a coordenação grossa, coordenação fina, brincadeiras de roda com os alunos, fazer brincadeiras de roda para eles que têm percepção espaço-temporal. Olha que bacana, percepção espaço-temporal. Isso que eu já fui falando, olha dentro das aulas de educação física, equilíbrio, né? Percepção de força, de uso do equilíbrio, percepção de movimentos de grande amplitude muscular. Dentro da educação física, você consegue trabalhar tudo isso. A personalidade é desenvolvida a partir das experiências relacionais, por meio das primeiras experiências corporais. Essas primeiras experiências corporais, a educação física tem que trabalhar. E a ideia que a gente fala muito na educação física escolar, então, e é muito dos movimentos, não voltados somente para o esporte. Preciso ensinar a criança a se movimentar para o esporte. Não. Se movimentar para a vida. Ela precisa ter uma gama de movimentos cada vez mais amplo, cada vez maior, em maior quantidade, então, em maior qualidade. Então, se a gente pega termos como qualitativo e quantitativo, a gente pega termos qualitativos, de qualidade, maior qualidade com os seus movimentos mais apurados, movimentos mais detalhados, de manipulação fina, de detalhes, às vezes para fazer um desenho, a escrita, melhorar a escrita dela. Se ela tem maior coordenação fina, ela tem uma escrita melhor. Isso pode ser trabalhado dentro das aulas de educação física. Tem muitas crianças que têm dificuldade para escrever porque não tem coordenação fina. Isso não foi trabalhado com elas, dentro das aulas de educação física. E aí a gente pensa em qualitativo, então, qualidade, como eu falei, e a gente pensa em quantitativo e quantidade. Quanto mais movimentos ela fizer, quanto maior número de repetições de movimentos, maior gama de movimentos diversificados, ela vai ter maior desenvolvimento, então ela tem maior experiência corporal, e assim ela tem maior desenvolvimento o conhecimento, né, corporal que ela vai ter de forma mais ampla. Então, a consciência corporal dela vai ser desenvolvida de forma mais ampla. Tem um erro aqui, né, agora que eu percebi aqui, ó, a percepção de consciência, no caso, sem um S, né? Eu vou arrumar antes de mandar para vocês, agora que eu vi aqui. Mas a consciência corporal dela vai ser desenvolvida de forma mais plena, de forma mais ampla. Olha que bacana. E aí, continuando nossa saga aqui do que pode ser trabalhado, atividades que podem ser trabalhadas, exercícios de relaxamento, por exemplo, são tipos de atividade que você tem maior consciência também corporal, de exercícios de meditação, exercícios de uso da respiração. Então, você fazer o maior tempo de inspiração, puxar o ar, controle inspiratório, controle respiratório, expiratório. Então, você soltar o ar. Então, faça um movimento aí com vocês agora, ó. Vai puxando o ar. Olha movimentos de relaxamento que você possibilita o quê? Também consciência corporal, utilização todo o seu aparato respiratório de forma mais consciente.
relaxar o abdômen para você relaxar o diafragma, contrair o abdômen na hora de soltar o ar. Então, você tem maior consciência corporal na movimentação respiratória, relaxamento. Então, ele possibilita o quê? Exercícios acompanhados por música, que possibilita maior relaxamento, maior concentração, maior tempo de meditação, redescobrir ou reaprender a consciência corporal perdida. Então, se a gente pega assim, adultos, no caso, a gente pega adultos que perderam essa consciência corporal, que perderam essa gama de movimentos, essas experiências de novos movimentos. E você precisa de redescobrir isso, precisa reaprender isso. Está ali, guardadinho, está memorizado, porém guardado em caixinha ali. O andar de bicicleta. E aí, quando ele tem um estímulo de novo de andar de bicicleta, isso vai se desenvolver novamente. Então, isso vai se propagar novamente. Parou os movimentos aqui. E o uso constante e consciente dos movimentos da respiração, que é o que eu falei para vocês, né? Você tem um uso consciente e constante dos movimentos respiratórios. Então, pensa assim, ó, eu estou falando de abdômen, diafragma, movimentos dos músculos intercostais, dos músculos intercostais, quando entre as costelas, para você ter maior expansão da caixa torácica. Você ter uma postura melhor, para você já permitir maior expansão da caixa torácica, não ficar assim, relaxado, caído, e você permite menos expansão da caixa torácica. Você precisa fazer isso para aumentar a expansão da caixa torácica, permitir maior entrada de oxigênio com essa expansão. Então, exercícios de relaxamento possibilitam muito isso. E o método Pilates, que a gente chegou a falar isso na aula passada, né? Então, ó, melhora do condicionamento físico, flexibilidade, amplitude muscular, equilíbrio emocional e alinhamento postural. Então, ele vai permitir tudo isso, todo o desenvolvimento dessas capacidades, dessas percepções da consciência corporal. Então, maior condicionamento físico, maior condicionamento para realizar movimentos novos, movimentos mais difíceis, por mais tempo, maior flexibilidade, maior amplitude dos movimentos, amplitude muscular, articular, equilíbrio emocional, maior controle da respiração também, e alinhamento postural, melhor postura, melhor movimento, sem sobrecarregar a coluna, ombro, sem sobrecarregar essas estruturas, gerando menos estresse nessas regiões. E para terminar com algumas atividades que nós temos ali, a gente tem a natação, que a gente tem o quê? Dentro da natação, adaptação ao meio líquido, você se adaptar a um novo meio, um novo ambiente, que a gente sempre está acostumado a um ambiente terrestre. E o meio aquático é um ambiente que a gente não tem tanto costume. Então, fazer o quê? A nova adaptação de sair do ambiente terrestre para um ambiente líquido, né? Então, a adaptação ao meio líquido, adaptação dos movimentos, técnicas respiratórias. Você usa muita técnica respiratória, técnicas de puxar o ar com a boca, por exemplo, e soltar o ar pelo nariz dentro da água. São técnicas respiratórias. E diminuição do estresse e ansiedade. Tem muitas pessoas que têm um problema de estresse, ansiedade, que acabam desenvolvendo patologias quanto a isso. E aí, com a natação, ela também tem movimentos de relaxamento muscular, os movimentos que ela faz na água, e assim ela tem uma diminuição do estresse e ansiedade. Isso também, se a gente falar, né, desse slide anterior, o método Pilates e nos exercícios de relaxamento, eles vão proporcionar, sim, uma diminuição do estresse e ansiedade. Beleza, pessoal? Eu acho que eu terminei por aqui, eu terminei até cedo. Achei que ia terminar mais tarde. Deixa eu cancelar aqui a compartilhamento. Dúvidas, perguntas, estamos abertos agora às dúvidas e perguntas. Qualquer coisa eu volto lá nos slides, tá? Dúvidas e perguntas eu volto lá